Menino de rua descobre segredo chocante de riqueza e transforma vidas após salvar rico. A chuva caía como se o céu estivesse desabando. Gotículas grossas e frias ilhavam a cidade agitada, criando poças escuras nas ruas sujas. Theo, um menino de rua de 10 anos, se encolhia sob a marquise de uma loja fechada. Seus olhos, grandes e espertos, observavam o mundo ao redor. Ouvia os gritos e risadas que inundavam a esquina. Enquanto o cheiro de gordura dos carrinhos de cachorro-quente embaçava seu estômago vazio. Mas hoje havia algo no ar, um tipo de eletricidade que o deixava alerta. De repente, os gritos mudaram, um rugido distante. Então, o som inconfundível de passos apressados. 2 homens se aproximaram de um carro luxuoso, um esportivo vermelho que brilhava mesmo sob a tempestade. Os olhos de Theo se arregalaram. Sabia que aquele carro não pertencia a qualquer um. Era o brinquedo do famoso Hugo, um milionário excêntrico que raramente mostrava o rosto na cidade. Quase sem pensar, Theo se lançou na direção dos homens. As vozes altas, como ecos de um pesadelo, começaram a se misturar. É ele! Pega logo! Um dos assaltantes sacou uma faca, reluzente e ameaçadora. O coração de Theo disparou. Não tinha tempo a perder, como não podia ficar parado vendo aquele homem em perigo. Sai daqui! Gritou Theo, com a voz firme, mais corajosa do que nunca. Enquanto o menino avançava, um fogo queimava em seu peito. Ele não tinha nada a perder. O que poderia acontecer? Seria só mais um dia na rua? Ou teria a chance de fazer a diferença? Com um movimento rápido, Theo pegou uma pedra do chão e a arremessou contra os agressores. A pedra acertou um deles no braço, fazendo gritar de dor e desviar a atenção para o menino. A distração foi o suficiente para Hugo reagir, empurrando o segundo homem e escapando para dentro de seu carro. Theo sentiu o mundo girar. O assaltante partiu. Desesperado, Hugo olhou para o garoto, seus olhos azuis iluminados pela fúria e pela gratidão. Você me salvou, disse, ofegante. Mas enquanto a chuva batia nos dois, o mistério começou a surgir nas sombras. Hugo, com sua fortuna imensa, tinha segredos e a próxima frase que saiu de seus lábios mudaria tudo. Há algo que você precisa saber sobre seu pai. A chuva trazia consigo promessas e segredos. Orelhas atentas se aproximavam, mas Theo estava mais interessado nas palavras de Hugo do que nos sussurros ao redor. O que seu pai, um empreiteiro falido, tinha a ver com aquele homem? Um nó se formou em sua garganta. Você sabe quem ele era? Theo pediu, a curiosidade queimando como fogo. Sim, e a verdade que guardo pode mudar sua vida para sempre. E assim, enquanto a tempestade rugia lá fora, os dois começaram a formar uma conexão improvável. Não era mais um simples menino de rua. Ele era a chave para um legado perdido. Mas outras sombras rondavam. Um rival implacável, que também queria a herança, que também buscava a verdade, que agora estava ao seu alcance. A tensão subia, o tempo corria. Theo sentia a adrenalina pulsar como nunca antes. Até onde iria para proteger aquilo que ainda não compreendia? A resposta pairava no ar, e ele estava prestes a descobrir que o legado de seu pai era muito mais do que havia imaginado. Hey,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a tempestade zunia ao redor, Theo e Hugo permaneciam sob a marquise, uma tensão palpável preenchendo o ar. Os olhos de Theo estavam fixos nos de Hugo, absorvendo cada palavra. "O que você sabe sobre meu pai?" questionou, o coração batendo forte como um tambor. Hugo hesitou, seu semblante mudando. Ele não era quem você pensa. O seu pai tinha algo que muitos desejavam. Ele apontou para o carro esportivo, que agora parecia mais do que apenas um símbolo de riqueza. A verdade é que ele estava envolvido em um grande negócio. Algo perigoso. Uma faísca de desconfiança cruzou a mente de Theo. "O que você quer dizer com perigoso?" Antes que Hugo pudesse responder, um grito cortou o som da chuva. Duas figuras emergiram da escuridão. Sombras que se avolumavam em meio ao caos. Lá está ele! Um dos homens apontava com raiva, a faca brilhando sob a luz de um poste. A adrenalina disparou no corpo de Theo. Hugo puxou Theo para trás, mas o garoto já estava em movimento, correndo em direção àqueles que o ameaçavam. "Sai da frente!" gritou, apenas para sentir uma mão grossa lhe agarrar o braço. No turbilhão, sua mente disparava. O que estava acontecendo? E se aqueles homens não estivessem apenas atrás de Hugo? "Libera ele!" Hugo gritou, lutando para se desvencilhar dos assaltantes. Theo viu o rosto do homem, reconhecendo uma cicatriz que ainda lembrava seu pai. "Espere! Você é..." Ele percebeu. Mas antes que pudesse completar, tudo aconteceu rápido demais. Um tiro ecoou pela rua. O ruído portante fez Theo encolher-se, o coração gelado. O assaltante caiu e a outra figura, um homem alto de paletó, foi atingido. "Você não deveria ter feito isso!" O homem esbravejou, olhando para Hugo. Theo ficou parado, paralisado, observando a cena. O que aquilo significava? O homem caído era um dos perseguidores. Mas o que Hugo fez para provocar tal violência? Ao mesmo tempo, a raiva fervia dentro dele. Como aquilo se relacionava com seu pai? Hugo cambaleou, o rosto grisalho. "Theo, há algo que você precisa saber de verdade." Seus olhos já não tinham a mesma luz. A empresa, seu pai a construiu, mas ele também fez inimigos. E eu estou nessa. Eu tenho todas as provas. Mais tiros ecoaram e Theo sentiu-se encurralado. O nó na garganta apertando. "Provas de quê? O que você está escondendo de mim?" Sua urgência aumentava, enquanto o homem de paletó, recuperando-se, se preparava para atacar novamente. Nos segundos que se arrastavam, uma voz interna gritava que nada era como parecia. O legado, a herança e a verdade talvez não fossem um presente. As últimas palavras de Hugo queimavam como fogo. Antes que pudesse raciocinar, uma explosão.
A fachada da loja onde se refugiavam desabou, as janelas estourando em 1000 pedaços. Era o caos completo. Pessoas corriam, gritos ressoavam. Theo, vem comigo! Hugo gritou, puxando o garoto. Mas uma nova onda de confusão se aproximava. Então Theo percebeu, em meio ao estardalhaço, a figura de um jovem se destacava. Ele se parecia com Theo, com olhos iguais. Um sorriso que antes era familiar. Você não sabia? O que você é, Theo? Atrás de você, o mundo de Theo desmoronou. A reviravolta era clara agora, mas a realidade que ardia em sua mente queimava mais do que qualquer explosão. Quem é você? Theo gritou. O medo e a confusão misturados. Ele sentia a pressão, não só do ruído ao redor, mas do que estava prestes a descobrir. A noite não estava apenas começando. Era o início do fim de tudo que ele conhecia. Quem é você? Theo gritou, sua voz quase abafada pelo barulho ao redor. O jovem que se parecia com ele, com os olhos iguais e o sorriso debochado, só riu. Você realmente não sabe, não é? Sou Dan, sou seu irmão. O mundo de Theo balançou. A revelação caiu como um peso. Um irmão? Como assim? Ele nunca tinha ouvido nada sobre isso. A memória do pai, os sussurros sobre a falência, a dor da perda. Tudo pareceu se distorcer. Não! Você está inventando! Gritou Theo, sentindo o coração disparar. Ele estava em estado de choque, o medo pulsando como uma batida rápida em suas têmporas. Eu sei que é difícil de acreditar. O olhar do jovem mudava, uma mistura de urgência e apreensão. Os assaltantes se aproximavam e o barulho dos tiros ainda ecoava nas paredes da loja desabada. Hugo, que assistia tudo, estava paralisado. Ele tentou dar um passo à frente, mas seu corpo parecia ter enrijecido. O quê? Você não pode estar falando. Sério? Um irmão? Isso não faz sentido. Theo estava confuso, o nó na garganta apertando mais. Era como se a tempestade lá fora tivesse entrado em sua mente, um turbilhão de emoções. A rainha do caos estava ali, e ele não sabia como se sentir. Ao mesmo tempo que a ideia de ter um irmão despertava uma faísca de esperança, uma sombra de desconfiança se instalava. Se ele tinha um irmão, por que isso havia sido escondido? O jovem, percebendo o conflito interno de Theo, puxou para perto, os olhos cheios de sinceridade. Olha, Theo, precisamos confiar um no outro. Eles estão atrás de você por causa do que seu pai deixou. E eu sou parte disso. Venha. Ele fez menção de correr para a saída. Mas Theo hesitou. Por que você nunca apareceu antes? E o que é esse legado que eles estão atrás? Perguntava, a adrenalina ainda pulsando. Nesse momento, outro tiro ecoou, seguido pelo grito desesperado de uma mulher que corria, seu rosto pálido. O caos estava em todo lugar. Hugo finalmente se mexeu, pegando Theo pela mão e puxando-o. Vamos, garoto, não temos tempo. Ele olhou de volta para o jovem, um brilho de determinação nos olhos. Você se chama como? Gabriel, respondeu o irmão, sem soltar a mão de Theo. Nesse instante, a ligação entre eles parecia inquebrantável. Theo olhou para Hugo e, sem pensar, decidiu. Estamos juntos. O que mais você sabe sobre Tapai? Ele estava trabalhando em algo grande, muito grande. As pessoas que o rodeavam eram perigosas. Essa gente veio atrás de você porque seu pai deixou algo valioso, algo que pode mudar tudo. Mais tiros ricochetearam nas paredes. Theo sentiu o coração na boca. Mudaria o quê? O que é tão importante assim? Uma explosão seguida de uma luz ofuscante
fez Theo fechar os olhos. O estrondo sacudiu o chão e uma onda de fumaça invadiu o espaço. Ele mal conseguia respirar. Hugo gritou: "Rápido! É agora!" Com uma agilidade inesperada, Theo e Gabriel corriam juntos, enquanto Hugo empurrava objetos do caminho. Fiapos de medo cortavam o ar, e uma onda de adrenalina fez tudo parecer mais real. Mas a segurança ainda parecia distante. Theo não conseguia parar de pensar no que seu pai poderia ter deixado. Que segredos esse legado encerra? E se envolvendo tão para longe dos seus olhos? Foi somente quando atravessaram a porta que outra pessoa apareceu, bloqueando a saída. Um homem alto, com um olhar ameaçador e uma expressão que refletia tudo que Theo temia. "Parados! Não se mexam!" A realidade caiu novamente. O que estava acontecendo? Hugo se virou e Theo percebeu algo em seus olhos que nunca havia visto. Medo. "Theo, não acredite nele!" As palavras reverberaram na mente do garoto como um eco distante. Ele olhou atentamente para o homem e depois para Hugo. Era como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor, trazendo uma nova verdade à tona, uma verdade que poderia mudar tudo. A conexão que tinha com as palavras de Hugo agora se desvanecia. Quem era realmente Hugo? O que ele escondia? As peças estavam começando a se encaixar, mas havia muito em jogo. E a próxima resposta poderia acabar com tudo que ele conhecia. O medo, a raiva, tudo se misturava em um só pensamento. O que vai acontecer agora? Theo ficou paralisado encarando o homem que bloqueava a saída. A tensão subia. A adrenalina formigava em suas veias. "O que você quer?" O ladrão olhou para os três, um sorriso cruel se espalhando pelo rosto. "Vocês realmente acham que podiam fugir? O que está acontecendo hoje à noite? Não vai acabar bem para vocês." A voz do homem era grossa, cheia de desprezo. Theo sentiu um arrepio. Hugo estava à frente deles, corpo trêmulo. "Não chegue perto deles!" ele gritou. Mas o bandido avançou. O pânico tomou conta de Theo, mas uma sensação estranha começou a emergir. Algo não fazia sentido. Gabriel, o irmão, encolheu-se ao lado de Theo, o olhar aflito. "Theo, não podemos deixar que ele nos pegue." Mas o movimento do ladrão parecia hipnótico e o coração de Theo martelava. Então tudo mudou. O ladrão parou subitamente e, com um movimento rápido, tirou uma foto de Theo com um celular. "Olha só quem temos aqui! O famoso menino de rua." Agora a coisa ficou interessante. O olhar dele piscou de satisfação, como se tivesse encontrado um tesouro. "Por que você está fazendo isso?" Theo perguntou, confuso. O homem soltou uma risada baixa e cruel. "Porque você é mais do que um simples menino de rua, garoto. Você é o fio que pode conectar tudo isso. E adivinha, seu pai tinha muito mais a ver com isso do que você imagina." Theo cerrou os punhos, tentando entender. O que seu pai fazia estava prestes a ser revelado, e ele sentia um nó na garganta. Hugo olhou para Theo, um pânico alinhado à sua expressão. "Não escute ele, isso é uma armadilha." Mas outra revelação se formou em sua mente. Com um estalo, Theo se lembrou. Fragmentos de sua infância retumbaram. Os sussurros sobre sua mãe e seu pai. Conversas furtivas. A conexão estava ali, pulsando. "O que você sabe sobre minha mãe?" Theo disparou. O ladrão hesitou, um sorriso torto escorregando de seu rosto. A declaração pairou no ar.
Theo tinha certeza de que a intensidade de tudo estava crescendo. O que você quer dizer com isso? Onde ela está? Seu pai estavam na mesma roda. A casa dos Horvat nunca foi como pareceu, e você, o pequeno, está no meio disso tudo. A história do seu pai vai cair como uma bomba, e com isso você se torna peça-chave para um poder que nem sabe que possui. Antes que Theo pudesse processar, um novo homem apareceu por trás do ladrão. Era outro conhecido de Theo, um antigo amigo de seu pai. "Não faça isso!" ele gritou, com uma intensidade que fez todos pararem. "Theo, você precisa decidir. A verdade não é o que pensava. Eu sou aqui para te proteger." O homem tinha uma expressão de desespero e remorso que Theo nunca havia visto antes. A confusão tomou conta de Theo. O que estava acontecendo? O que seu pai fez? Quem era essa mãe que ele nunca conhecera? Tantas perguntas, e agora um amontoado de segredos. A tempestade lá fora retumbava, mas a tempestade dentro dele era muito maior. O ladrão riu, e as vozes pareciam ecoar em sua mente. "Decida, garoto! Isso pode ser sua salvação ou sua condenação. E não vai demorar para que a linha entre elas se apague." Theo, sem saber como reagir, sentiu o mundo ao seu redor tremular. À sua direita, o ladrão. À esquerda, Hugo e Gabriel. E por trás, alguém prendeu a respiração. E essa voz, essa escolha, mudaria tudo. Mas o que restaria da verdade? Ele não estava mais apenas lutando por ele, mas por todos. E o que realmente poderia lhe dar? A tensão subiu, e o próximo passo não poderia ser apenas uma escolha, mas o início do final de tudo que ele conhecia. Chegou a hora, Theo. Uma explosão repentina ecoou, e o chão vibrou sob seus pés. O caos tomou conta, e ele percebeu que tudo estava prestes a colapsar. O que poderia ser mais destrutivo do que isso? A explosão cortou o ar, como um relâmpago em plena tempestade. Theo e seus companheiros congelaram por um segundo, mas logo a urgência os empurrou para a frente. O ladrão, em pânico, estava prestes a dar ordens, mas a fumaça densa do desabamento os engoliu. Theo sentiu o cheiro forte de queimado e pó, e isso fez seu estômago embrulhar. "Vamos, Theo!" gritou Hugo, puxando-o. Mas a visão estava turva. Deslocou-se em meio ao caos, adrenalina pulsando nas veias, e então algo, uma sombra conhecida, apareceu entre eles. Era a mulher que Theo conhecia apenas de fotos amareladas na estante da casa do pai. Ela estava ali, com os cabelos bagunçados e uma expressão que misturava determinação e desespero. "Theo! Gabriel! Aqui!" Sua voz ressoou como um sino, chamando a atenção de todos. Theo não acreditou no que via. "Mãe, é você!" O coração dele disparou, cada batida ecoando em suas têmporas. Mas a mulher não tinha tempo para explicações. "Não olhem para trás! Vocês precisam vir comigo!" As palavras saíram como um grito. "Esta não é hora!" O ladrão fez um movimento para detê-la, mas ela estava mais rápida. Com um movimento preciso, ela desferiu um golpe e o bandido caiu no chão, paralisado. Theo ficou atônito. A mulher que ele havia lamentado por tantos anos se transformou em uma guerrilheira. Os olhos de Gabriel se arregalaram. "Mãe, como você?" "Precisamos sair. Eu explico tudo depois." Ela lançou um olhar firme
para os dois meninos, mas a raiva e a confusão se acumulavam dentro de Theo. Como assim ela estava viva? Por que nunca tinha aparecido antes? Hugo olhou de relance para Theo, visivelmente perdido. Theo, você não pode confiar nela. Não depois do que ela fez. Os olhos dele estavam cheios de um temor que dilacerava. A tensão crescendo, Theo balançou a cabeça. Tudo, absolutamente tudo, estava desmoronando. Ela é a razão de tudo isso, Hugo. Theo disparou, a voz tremendo. Seja quem ela é, eu preciso entender. E, sem pensar duas vezes, ele correu para a mulher. Hugo tentou protestar, mas Theo estava decidido. Theo, não! Gritou Hugo. Mas o garoto estava paralisado, preso entre a dúvida e a necessidade de entender. Você precisa ouvir. O legado do seu pai não é só um tesouro, mas uma maldição. A mulher olhou para Theo com os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca quis que você vivesse isso, meu filho. A voz dele temia. Você me deixou! Me deixou sozinho por tanto tempo. As palavras saíram carregadas de dor, mas a urgência do momento estava em jogo. Sinto muito, não é o que você pensa. A verdade é muito mais complexa. Enquanto falava, a fumaça começou a dissipar e o cenário se tornava visível novamente. E o que Theo viu o deixou sem fôlego. Gabriel virou-se para o ladrão caído e então para Hugo. Qual é o plano agora? A tensão aumentava e os sons de sirenes cortavam a cidade. Theo sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. O que está acontecendo, mãe? Os medos, os segredos, todas as respostas pareciam a ponto de explodir. E então, com uma determinação feroz, o ladrão se levantou, os olhos cheios de veneno. Isso não acabou. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A raiva na voz dele cortou o silêncio e a atmosfera tornou-se densa. A mulher se virou para Theo, as mãos trêmulas. A verdade é que seu pai tinha inimigos letais e o que ele deixou pode não ser um tesouro, mas a chave para a ruína de muitos. Você pode ser o próximo alvo. O nó na garganta de Theo cresceu. Uma nova verdade tinha surgido. E tudo o que acreditava, dúvida profunda se infiltrou em seu coração. Era possível que a mulher que ele tinha sonhado encontrar fosse parte da mesma rede de segredos que envolvia a ruína de sua família? Antes que pudesse concluir, um estrondo irrompeu. O ladrão avançou com um novo reforço e o perigo virou uma sombra constante em suas vidas. Porra, Theo, agora! Gritou Gabriel, enquanto a tempestade se intensificava e a noite mal havia começado. A resposta para a verdade que buscava estava próxima, mas o que estava prestes a descobrir poderia destruí-lo de uma vez por todas. O que significava ser parte desse legado? Theo não fazia ideia, mas um novo capítulo de sua vida estava se desenrolando e as consequências eram mais do que ele poderia imaginar. A explosão cortou o ar e o chão tremeu sob os pés de Theo. A mulher que ele agora reconhecia como sua mãe estava à frente dele. Uma figura poderosa e, ao mesmo tempo, familiar. Rápido, Theo! Gabriel! Temos que sair daqui! O tom dela era autoritário, mas havia também um desespero em seus olhos. O ladrão se contorcia no chão, mas não era o que importava.
Era a emergência que cortava o ambiente. Theo hesitou. As memórias da sua mãe, embora distantes, agora se misturavam com a necessidade de entender o que estava acontecendo. Por que você nunca me disse que estava viva? O coração dele batia forte, cada palavra desenhando um pedaço do quadro maior, que começava a nascer diante dele. Ela respirou fundo, um som exausto escapando de seus lábios. Eu não tive escolha, Theo. Fui obrigada a me esconder. Por favor, confie em mim. Mas a conexão que ele esperava sentir estava manchada por anos de dor e abandono. Gabriel puxou Theo pela roupa, um olhar de urgência em seu rosto. Vamos, Theo! Não temos tempo. Mas o mundo estava girando e parece que tudo ao redor estava desmoronando, junto com os detritos da loja atrás deles. O ladrão se levantou finalmente, limpando as sujeiras do rosto. Vocês não podem escapar. A verdade não vai deixar vocês em paz. As palavras dele eram sombrias, cortando a atmosfera carregada de tensão. Theo sentia um nó se formar na garganta. O que o ladrão sabia? Qual era o segredo que ele não conhecia? Então, de repente, algo inesperado aconteceu. A mulher se virou e seus olhos mudaram. O brilho que antes era de uma mãe amorosa, agora se tornava frio e distante, como se uma máscara tivesse caído. Theo, a verdade é que seu pai não era quem você pensa. E eu também não sou. As palavras despencaram como uma pedra no estômago de Theo. O que você quer dizer? Como assim você não é quem eu penso? O desespero tomou conta dele, enquanto as peças do quebra-cabeça pareciam se distorcer. Foi como se um véu tivesse sido rasgado, revelando uma face do passado que havia sido cuidadosamente escamoteada. A verdade é que eu fui envolvida em algo terrível. Seu pai? Seu pai era um traidor. O som da palavra traidor reverberou nas paredes da mente de Theo, fazendo-o tremer. E eu sou parte desse jogo. Nunca quis que você se envolvesse, mas agora não há como voltar atrás. A revelação foi um golpe direto, uma chicotada que lhe fez sentir cada fragmento de dor criada em sua infância assombrada. Theo olhou para Gabriel, que parecia tão chocado quanto ele. Não apenas uma herança secreta, mas um passado cheio de traições e mentiras. Eu não posso acreditar no que você está dizendo. Você me deixou acreditando que era uma vítima. Theo estava a um passo da explosão. Ah! Confusão misturada com a raiva queimando dentro dele como fogo. Hugo, por sua vez, ficou em silêncio, observando a cena com os olhos arregalados. Parecia que ele também não sabia sobre a verdadeira natureza da mulher. Ela se aproximou e a determinação em seu rosto era palpável. Eu nunca quis te machucar, Theo. Eu me envolvi em uma conspiração que começou com a empresa do seu pai. Mas agora está maior do que tudo, e eles estão atrás de você por causa dele. A tensão cortava o ar. O ladrão, aproveitando o momento de distração, começou a se erguer, uma expressão de raiva crescendo em seu rosto. Vocês acham que podem sair impunes? A verdadeira batalha apenas começou. Ecoaram como um aviso. Enquanto Theo e Gabriel olhavam para ele, as ordens de ataque chegando à mente, algo se iluminou nos olhos de Theo. O que você fez, mãe? O que você e meu pai realmente fez? A mulher hesitou, um fragmento de dor visível. Eu não podia te dizer.
O que sobrou é um legado de dor e sangue. A única opção agora é escolher de que lado você vai ficar. O legado pode te salvar ou destruir, e a escolha é sua. Antes que Theo pudesse responder, as portas atrás dele se abriram com um estrondo, e mais figuras sombrias entraram, cada uma delas parecendo mais ameaçadora que a anterior. O caos estava de volta, e enquanto a história dele começava a desmoronar, a única certeza era que escolhas eram necessárias. E aquelas escolhas poderiam acabar mudando tudo. O que fazer agora? As sombras se aproximavam e a verdade ainda permanecia nebulosa. O que restaria dele no final dessa noite de terror? Theo não sabia, mas sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desabar de novo. O ladrão estava se levantando, a raiva estampada no rosto. Theo não deixou de sentir o aperto no peito, a adrenalina correndo como fogo em suas veias. "Rápido, Theo!" gritou Gabriel, puxando o garoto para trás. Mas a imagem da mãe, aquela que ele sempre esperou, queimava em sua mente. "Mãe, eu preciso entender!" "Agora não é o momento." "Para perguntas!" respondeu ela, seu olhar nervoso se movendo para a entrada. Os reforços eram iminentes, e o ladrão, furioso, se aproximava mais, com a boca torcida em um sorriso sinistro. Theo estava prestes a questionar sua mãe novamente, quando um novo barulho cortou o ar. Um tiro ressoou, ecoando pelo espaço. O som foi como um choque, arrebatando a todos em um momento de pura tensão. A mulher soltou um grito e se lançou na frente de Theo. O impacto fez com que ela cambaleara e um fio de sangue escorreu de seu braço. "Mãe!" Theo sentiu seu coração parar. Não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Não, não, não! A cena diante dele parecia surreal. O tempo parecia desacelerar, enquanto ele a via tombar. "É melhor você sair dos caminhos!" gritou o ladrão, ainda admirando sua ação. Enquanto isso, a mulher caiu de joelhos. A dor em seu rosto era evidente, mas a força dela não cedeu. "Theo, escute! Ele não é o verdadeiro inimigo." As palavras dela saíam entre o sopro de dor e urgência. Mas no fundo, Theo não sabia em quem confiar. Gabriel se posicionou entre eles e o ladrão, os olhos dele fixos na direção do homem. "Se você tocá-lo de novo, vai se ver comigo!" A voz de Gabriel tinha um tom firme, mas Theo estava atordoado demais. Ele sentia o mundo desmoronando. A verdade que ele sempre quis conhecer agora parecia distante diante da dor da sua mãe. O ladrão riu, como se estivesse se divertindo. "Esses não são apenas jogos, meninos. Seu pai arrastou vocês para um pesadelo que nunca escolheram. E a verdade que está prestes a ser revelada vai mudar tudo." De repente, outra figura emergiu da fumaça. Uma mulher desconhecida que a todos surpreendeu. Seu olhar era familiar para Theo, e quando ela se aproximou, ele reconheceu. Era outra versão de sua mãe, mais exata. "Theo, sou eu." A voz da estranha soou com um tom sombrio, como se eles já tivessem se encontrado antes. Theo ficou paralisado. Seu cérebro girava. "Quem é você?" Ele estava esbaforido. A cena estava explodindo em confusão, e a dor de sua mãe sobrepunha todas. "As outras. Eu sou a verdade que ela escondeu por anos." A mulher apontou para a mãe de Theo, seu semblante cheio de desprezo. "Seu pai era um homem poderoso e você está no centro de tudo isso. Você é o legado deles. E essa não é a vida que deveria ter. Cala a boca!"
gritou a mãe, arrastando-se para ficar de pé. O olhar determinado. Você não tem ideia do que está dizendo. Theo piscou. A confusão permeava seu ser. O que você quer dizer com deveria? O medo tornou-se um grito dentro dele. As revelações mudavam cada vez mais a realidade que Theo conhecia. Seus pais, Theo, eles não são quem você pensou que eram. Eles tomaram decisões que sacrificaram muitos, inclusive você. A mulher, com um brilho malicioso nos olhos, deu um passo à frente. O legado do seu pai não é uma herança de dinheiro, mas de poder que você não quer carregar. E sua mãe, ela não é a pessoa que você ama. Ela é a vilã desta história e eu sou a verdadeira heroína. O chão pareceu tremer debaixo dos pés de Theo. Uma parte dele queria acreditar na mãe, mas a dor que ela estava sentindo parecia tão real e crua. A verdade que a mulher nova trazia deixava um gosto amargo na boca. A tensão estava a mil. A decisão que estava prestes a tomar poderia destruir tudo. Você está mentindo! Gritou Theo. Mas a dúvida começava a furar o seu coração como uma faca afiada. A verdade ressoava naquelas palavras e nenhuma explicação simples seria suficiente. Os sons das sirenes eram cada vez mais próximos. A situação tornava-se mais mortal e Theo sabia que precisava agir. Qualquer movimento poderia mudar tudo. Mas o que ele poderia fazer? O que estava prestes a ser revelado poderia não apenas alterar seu destino, mas transformar tudo o que ele acreditava. E no meio de toda aquela confusão e dor, quando ele finalmente estava prestes a decidir, uma nova explosão iluminou a noite, mudando a realidade ali novamente. O que realmente estava ali em pé, esperando para ser descoberto? A sensação de que o mundo estava desmoronando-se intensificou e a pergunta pairava no ar: quem era, na verdade, seu verdadeiro amigo e seu verdadeiro inimigo? A explosão iluminou a noite como um flash, fazendo o coração de Theo disparar. No meio do caos, ele viu sua mãe cambalear, o corpo dela se contorcendo em uma luta pela vida. Mãe! O grito saiu como um sussurro desesperado, um apelo que ecoou no fundo do seu ser. Hugo e Gabriel estavam parados, horrorizados. Mas tudo que Theo conseguia ver era um olhar de dor e medo no rosto dela. Mãe, fica comigo! Ele deu um passo à frente, mas Gabriel o puxou. Não, Theo, temos que sair daqui! Gritou, a urgência em sua voz. Sentiu uma onda de emoção involuntária, mas a razão estava se esvaindo em meio a essa cena de desespero. A mulher se esforçou para ficar de pé, uma luta visível para não cair. Theo, eu vou explicar tudo, mas precisamos ir agora. As palavras dela tentavam atravessar a confusão, mas ainda havia algo de fundo que não se encaixava. O ladrão se levantou, mais enfurecido do que antes. Você acha que pode escapar da verdade, garota? Ele se virou para Theo. Um sorriso cruel, estampado no rosto. E você, menino, está prestes a descobrir que seu passado é muito mais sombrio do que imagina. O pânico filling the air. Theo sentiu um nó na garganta, a realização de uma verdade que ia além do que ele podia compreender. Do que você está falando? Cada palavra era uma luta contra a confusão e a raiva que crescia dentro dele. De repente, a mulher conhecida como mãe olhou diretamente nos olhos de Theo e algo mudou. Theo, a verdade é que eu não sou sua mãe. As palavras escorregaram e um silêncio mortal tomou o ambiente. Theo parou, a sensação de queijo estragado subindo pela espinha. O chão parecia desmoronar.
O que você disse? Ele não conseguia compreender. A realidade começou a se esfarelar diante dele. A mulher ao seu lado, aquela que ele desejou ver durante toda a vida, não era quem ele acreditava. Eu sou a razão de tudo o que seu pai fez, e você é apenas uma peça no jogo. A voz dela estava firme, mas as lágrimas escorriam pelo rosto. Estou aqui para te proteger do que realmente está acontecendo. Gabriel olhou de um para o outro, a confusão tomando conta de seu rosto. Você tem que estar mentindo. Isso não pode ser verdade. A dúvida pairava no ar, como uma nuvem pesada. O ladrão sorriu, como se estivesse saboreando o caos que ele mesmo havia causado. Oh, sim! Isso só torna tudo mais interessante. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, não é? Ele olhou para Theo como se esperasse que o garoto se quebrasse com a revelação. A tensão estava insuportável. Um estalo no ambiente fez Theo despertar. Ele não queria acreditar. Não queria ouvir mais nada. Você é minha mãe. Eu me recuso a aceitar isso. Ele se virou, sentindo-se preso entre a confusão e o desejo de acreditar em algo maior. E então, do nada, a luz explodiu novamente, desta vez mais brilhante e ofuscante. Uma nova explosão, desta vez não vinda do ladrão, mas de onde menos esperavam. O cenário virou um verdadeiro caos. Paredes desmoronaram e pessoas gritaram. Theo caiu, a dor-se mais pesada que a solidão. Mas quando tudo se acalmou, um grito cortou o ar. Desça! A voz era estranha e fria, mas conhecida. Theo se virou e viu uma figura que nunca pensou ver novamente. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a própria irmã dele, alguém que ele nunca conheceu. Theo, não acredite nela! Vamos! Precisamos fugir agora! A intrusão da irmã trouxe uma nova onda de choque. Você! O que você está fazendo aqui? O choque nas palavras de Theo era inegável, e a verdade só dificultava mais as coisas. Ele estava perdido. Antes que sua irmã pudesse responder, uma nova rodada de disparos começou, e o chão tremeu novamente. Agora, Theo não sabia mais em quem confiar, nem o que tudo aquilo significava. A noite não havia terminado, e ele estava prestes a entrar em um jogo muito maior do que ele ou qualquer um poderia imaginar. A verdade estava se desdobrando e ao mesmo tempo se tornando muito mais obscura. A explosão iluminou a noite como um raio inesperado. El se virou, olhando para a mulher que se dizia sua mãe. A dor em seu braço, onde o sangue escorria, contrastava com a força em sua voz. Precisamos sair, agora! Mas alguma coisa dentro dele a desconectava. Havia um nó pesado na garganta, a dúvida se espalhando como uma sombra fria. Gabriel estava na frente de Theo, olhos arregalados, pronto para agir. Vamos, Theo! Não podemos ficar aqui! Mas o tempo parecia preso. Os ecos do caos, os barulhos de tiros e gritos da multidão eram um pano de fundo ensurdecedor. Ele se atrevia a fazer uma pergunta que estava fervendo em sua mente. Mãe, como você pode estar aqui, depois de tudo o que aconteceu? O que você escondeu de mim? O ladrão, que não havia desistido, se reergueu, ainda sorrindo de forma retorcida, como se estivesse saboreando a agonia. A verdade, garoto, a verdade é que a sua mãe não é apenas uma mãe. Ela é parte disso tudo. E você é a chave para tudo. Cada palavra dele era uma facada, penetrando fundo no coração de Theo. Basta! Gritou a mulher, seu olhar fixo no ladrão. Eu sou sua mãe. Theo! Você precisa confiar em mim. Mas Theo já não sabia mais em quem confiar.
A tensão pulsava, uma mistura de medo e raiva. E então, a cena mudou novamente. Uma nova figura surgiu no meio da fumaça. Era uma mulher de um porte magnífico. Seus olhos tinham uma tristeza profunda que parecia familiar. "Theo, sou eu!" disse ela, e a voz era como um eco do passado. Tão doce e tão triste. Theo ficou paralisado. "Quem é você?" sussurrou, cada palavra cheia de descrença. "Eu sou a verdade que ela escondeu." Aquela mulher parecia saber tudo sobre ele, como se tivesse assistido a cada passo que ele deu. "Estão todos tentando te proteger, mas a verdade é mais complicada do que você imagina." A mulher ao lado de Theo, a que ele reconhecia como mãe, soltou um grito. "Não escute ela, você não sabe." "De nada." O desespero na voz dela deixava claro que a situação havia ultrapassado qualquer controle. O ladrão, vendo a confusão, riu mais uma vez, como se o medo deles fosse a única coisa que o alimentava. "A verdade é que Theo tem algo que muitos desejam. E se não falarmos agora, isso vai acabar muito mal." A nova mulher se aproximou de Theo, a mão estendida. "Você precisa entender, Theo. O que você é não é um mero acidente. Você tem um poder que, se não for dominado, pode causar uma catástrofe." Cada palavra dela ressoava como um sino ecoando na mente dele. E então, em um movimento brusco, o ladrão sacou uma arma e apontou para a mulher. "Se você falar mais uma palavra, sua história termina aqui." A tensão aumentou. Theo sentiu o mundo girar. O que estava em jogo? A vida da mulher que conhecia como mãe? Ou a verdade daquela que dizia ser sua irmã? Foi quando o caos chegou ao auge. O ar se encheu de fumaça e gritos. O ladrão atirou, mas um grito cortou o ar. Uma imensidão de dor que fez Theo congelar. A mulher que se dizia irmã caiu e o corpo dela colidiu com o chão. Um silêncio profundo seguiu. O que estava acontecendo? O mundo de Theo desmoronava mais uma vez. Ele se ajoelhou, os olhos marejados. "Não! Não!" As palavras saíram como se fossem um grito de desespero. Nesse instante, ele percebeu que a linha entre amigo e inimigo se esvaía. A verdade não era apenas sobre quem eles eram, mas sobre quem ele estava se tornando. As sirenes ecoavam mais forte e as sombras se tornavam mais reais, circundando sua visão. "Você não pode fugir, Theo." A mulher ao lado sussurrou, o medo em sua voz misturando-se com a urgência. Se a vida dele estava em jogo, o legado que ele carregava se revelava cada vez mais terrível. Ele então percebeu. Todas as peças do quebra-cabeça estavam ali, mas a imagem era aterradora. O que ele realmente havia herdado? O que a verdade poderia lhe custar? E no meio daquela confusão, uma única pergunta pairava no ar. Quem ele realmente era agora? A fumaça se dissipou lentamente e o silêncio incômodo tomou conta do ar. Theo ficou paralisado, encarando a mulher caída no chão e a figura ameaçadora do ladrão se aproximando. O choque varreu sua mente como um furacão. Não, isso não pode estar acontecendo! Ele estava à beira das lágrimas. "Levante-se, Theo!" gritou Gabriel, puxando-o para trás. Mas tudo em Theo pedia para correr até a mulher, até sua mãe. "Ela precisa de mim." O ladrão riu, essa risada cruel ecoando pela sala. "Você não pode ajudar ninguém, garoto. O mundo que você conheceu acabou. É hora de despertar para a verdade." "O que você sabe?" Theo gritou, a voz falhando. O pânico estava se transformando em uma fúria impiedosa. "Minha família, o que você fez com eles?"
Seu pai fez escolhas, Theo. Escolhas que custaram vidas. E você é a última esperança deles. As palavras cortaram como uma lâmina. Theo piscou, tentando processar o que isso significava para ele. A mulher tudo estava dizendo o tempo todo. Confie em mim, Theo. Eu sou sua mãe. Cada palavra dela era carregada de desespero. Cada instante parecia uma eternidade. E, no entanto, o tempo escoava entre os dedos. Os sons de sirene se aproximavam. O barulho inconfundível de uma porta sendo arrombada. Mais figuras surgiram, encurralando o ladrão. No momento que Theo precisava, ele agarrou a mão da mulher no chão, sentindo a vida escorregar. Mãe, não me deixe! As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e ele percebeu que a verdade não era só dor e desespero. Era escolha. Você é forte, Theo. Mais forte do que eu. Do que todos. A voz dela era um fio suave de determinação, mesmo quando os olhos estavam se fechando. Não se deixe levar pelo medo. O legado do seu pai. É hora de você assumir. O que eu faço? Theo estava onto de perder o controle, a raiva e a tristeza se misturando. Mas a determinação estava brotando lentamente. Use sua força, ela sussurrou. Não só a física. A verdadeira força está dentro de você. E foi como se uma luz acendesse no peito dele. Uma onda de coragem flamejava, iluminando seu caminho diante do caos. As vozes dos policiais se intensificaram, e o ladrão foi cercado. O pânico ficou visível em seu olhar. Você não me pega! Ele girou sobre os calcanhares, tentando escapar, mas Espírito já tinha sido preso nas escolhas erradas. Vamos, Theo! O chamado de Gabriel tirou Theo do transe. Ele olhou uma última vez para os policiais e sua mãe, agora desmaiada. Um peso formava seu peito, mas ele sabia que não podia se deixar ser derrubado. Theo avançou, puxando Gabriel consigo. A fúria de uma tempestade estava se formando dentro dele, e a certeza da mudança o impulsionava. Quando saíram pela porta, sentiu uma nova força renascendo a cada passo. Do lado de fora, a chuva começava a cair, lavando as cicatrizes daquela noite. O frescor era revigorante. O que vamos fazer agora? Perguntou Gabriel, parecendo tão perdido quanto Theo. Temos que encontrar as respostas. Theo sentiu o nó na garganta se soltar. Não podemos deixar que o passado nos prenda. Os dois se afastaram, as sombras da noite cobrindo suas costas. A realidade estava mudando, e embora houvesse dor, havia também esperança. O futuro era incerto, mas naqueles momentos de desespero, ele os levaria, mas sabendo que juntos nada poderia detê-los. E enquanto os dois desapareciam na escuridão, uma nova jornada se iniciava. O verdadeiro legado estava prestes a ser descoberto. Mas antes de você ir, preciso te fazer um alerta importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.